Quero convidar todo mundo, nesse momento, fechar os olhos, mas se possível sem dormir. E eu vou fazer uma leitura aqui para vocês de Mateus, onde Jesus caminha sobre as águas, e fazer uma breve reflexão com vocês, antes que a gente comece a nossa aula. Vou começar. Mateus capítulo 14, versículo 23. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles. Soltando, é um fantasma, disseram eles, gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as tuas águas junto de ti. Ele disse, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Bom, nessa passagem, as águas quer dizer todos os nossos problemas. Quando Jesus caminha sobre as águas, quer dizer que Jesus está sobre todos os nossos problemas. E não sei se vocês conseguiram perceber, no final, Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas, que é sobre os problemas da nossa vida. Mas Pedro, num instante curto, ele se deixou olhar pelos problemas da vida e caiu. Mas Jesus, Todo-Poderoso, como está sempre acima dos nossos problemas, ele dá a mão, fala, Pedro, olha para mim de novo e continua caminhando. A gente está na reta de um retiro muito importante de Crisma, que com certeza vai ser transformador para vocês, que nesse instante de silêncio, com esse versículo lido, vocês podem refletir, os problemas que vocês têm passado e entender que nenhum problema é maior que Jesus, seja ele escolar, familiar, estudantil, e que vocês possam colocar toda a confiança em Jesus. Parece loucura, às vezes, colocar a gente na nossa pequenez, achar que Jesus vai resolver tudo, mas se a gente der uma oportunidade para Ele, pode ter certeza que Ele pode fazer até a gente caminhar sobre as águas, como está aqui na passagem. Vou dar a voz agora para a irmã com as aulas de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Bom dia. Bom dia. Todo mundo me escuta bem? Sim? Então tá bom. Mais uma vez gostaria de me apresentar. Eu sou a irmã Tereza, sou irmã salvista. Estou aqui na pastoral faz pouco tempo, aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Cheguei em março para somar um pouquinho com a irmã Thalita. Sou natural aqui da diocese, mas estava há 4 anos no Mato Grosso do Sul, em Maracaju, numa cidade de interior. É uma alegria poder voltar para minha diocese de origem e poder estar aqui com vocês um pouquinho contribuindo com aquilo que é a nossa missão, né? Para mim ainda é muito mais importante e especial. Eu vou convidar, eu sei que assim tá um dia de chuva, né? Um dia de vontade de dormir. Eu também gostaria de estar na minha casa, né, irmã Thalita? Eu sei que essas poltronas são confortáveis, né? Dá uma vontade de dar uma esticadinha, assim. Então, para você lutar contra o seu sono, tá bom? Então, vocês que estão nas paredes, aí vocês sentam direitinho, assim, só pra gente não facilitar, porque senão vai dar aquele sono. A irmã Tereza não tem uma voz tão presente, assim, então vai dar um sono uma hora ou outra. A gente vai mexer um pouquinho para não perder aquilo que é importante para nós. Combinado? É uma alegria para mim poder estar partilhando com a turma de Crisma. Na minha vida, a Crisma foi assim a mudança radical que eu tive. Lá atrás eu não pensava em ser freira, não pensava em nada disso, mas acho que Deus escolheu este momento que vocês estão aí sentados, pelo menos na minha vida, para poder me chamar a ser uma cristã, ou não digo verdadeira, porque isso a gente vive a cada dia, tenta melhorar,
mas um pouco melhor. Então acho que foi o pontapé inicial de transformação na minha vida, foi a partir do sacramento da Crisma. Então, alegria poder estar partilhando com vocês, não somente conteúdos, e aqui eu gostaria de frisar isso para vocês aqui, né? Eu sei que talvez alguns estejam aqui porque realmente gostam de estar aqui, outros talvez porque o pai ou a mãe motivou, ou porque precisam estar, só que isso precisa ser transformado dentro do nosso coração. A partir do momento que eu entendo que aquilo que eu aprendo aqui não é para poder somente ganhar um certificado, um papel, mas é para minha própria salvação, isso deixa de ser um peso e passa a ser um caminho que facilita a minha chegada para o céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Eita, hein? Teve mãozinhas aí que estavam meio duvidosas. Então todos nós queremos ir para o céu. E este caminho que nós aprendemos, contemplamos aqui, é para facilitar a nossa chegada. Então, se vocês querem ir para o céu, a gente precisa com alegria acolher aquilo que está sendo passado. Amém? Amém. Eu sei que vocês estavam há um mês aí sem participar um pouco aqui dos encontros, né? Estavam um pouco afastados, teve feriado, teve tanta coisa. E voltamos agora para dar continuidade. Vocês já viram ali atrás que a gente vai falar sobre esses 5 mandamentos aqui. Só que antes deles, a gente teve quantos mandamentos? Qual foi o primeiro mandamento? Eita, agora eu quero ver. Eita, pegou. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Ok. Segundo mandamento. Pelo amor de Deus. Opa, alguém falou aqui. Alguma palavra solta. Coragem! Coragem, não tenham medo. Tão tímidos. Tá certo, eu acho. Eu escutei um guardar. Guardar o quê? Muito bem. E o terceiro? Hã? Vai, gente. Qual que é o teu nome mesmo? Meu nome é Davi. Gente, isso aqui pra aprender. Quando eu encerrar na outra, só vai vir. A irmã Thalita tá preparada, tá, gente? Tô preparada pra vocês. É a dica. O nome, fala do nome. Falando do nome. Santificar, não falar o nome de Deus em vão. Isso! Agora sem dicas esse. O quarto. Muito bem, agora a gente vai repetir todo mundo junto, porque quanto mais a gente repete, mais a gente guarda, tá? Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo. Não tomar santo nome. Vamos de novo? Segundo. Não. De novo. Terceiro. Guardar domingos. Todos juntos. Guardar domingos e festas. E o quarto? Vamos só fazer uma recapitulação do quarto. Eu sei que vocês estão um pouco tímidos, assim, tem uns que estão olhando pra minha cara e falam assim, meu Deus, a irmã parece que vai perguntar o tempo inteiro. Só como a irmã Thalita falou, nós estamos aqui para aprender juntos. E se a gente ficar somente quietinho no nosso canto, às vezes é difícil. Então a gente sempre vai ficar fazendo esse exercício de repetir pra gente poder memorizar bem. Combinado? Então eu vou estar sempre voltando e às vezes não vou estar voltando na ordem, só para vocês conseguirem guardar bem aquilo que nós precisamos viver. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Acho que foi o último que foi dado. O que vocês entendem? Vamos aproveitar que hoje é um dia especial, né? Todo mundo com certeza lá vai postar umas fotinhas com a mamãe, né? Falar, oh, te amo, mãe. Vai lá comer uma comidinha dela. Mas, além de tudo isso, o que significa para você honrar pai e mãe? O que vocês aprenderam que significa viver este mandamento? O que significa honrar? Respeitar. Hã? Respeitar. O que mais? Amar. Obedecer. E quando eu peco contra este mandamento, o que eu preciso fazer para estar ofendendo o coração de Deus? Pedir perdão. Sim, eu preciso pedir perdão, mas que atitude que eu tomei para poder ofender, para poder pedir perdão? Mas de forma prática, vocês sabem, vai. Não. Uma resposta, eu desobedeci, o que mais? Desrespeitei. Vamos lá, gente, a gente sabe porque a gente vive, né?
Quando a minha mãe vai lá, pede para fazer o quê? Vai lá lavar. Imagina nesse frio lavar uma louça, né? Difícil, né? E aí a gente faz o quê? Dá uma saída assim, fala, não, eu vou enrolar porque ela vai esquecer. Aí daqui a pouco ela dá um grito, você não lembrou. Então muitas vezes a gente vai nessas pequenas coisas. Quando a gente pensa em mandamento, a gente pensa muitas vezes assim, é claro, nós temos duas realidades de pecado. O pecado venial e o pecado... Muito bem, ó, estão preparados. Diante dessas duas realidades, nós sempre precisamos pensar o que me coloca na ponta do abismo. Porque para eu chegar num pecado, ao ponto de cometer um pecado mortal, existia um caminho, certo? Vocês não caíram lá de repente. Então, de alguma forma, vocês foram tentados para conseguir chegar até lá. Porque seria muito mais tranquilo, por exemplo, se sua mãe pedisse alguma coisa. Qual que é o seu nome? Guilherme. Se a mãe do Guilherme pedisse algo para ele, ele imediatamente fizesse, não é? Não seria muito mais fácil? Só que existiu ali no meio do caminho, talvez o quê, Guilherme? Uma preguiça de ir lá fazer na hora. Então são pequenas coisas que não são, de fato, imediatamente, um pecado mortal e imediato, no sentido do ato, mas de alguma forma eu vou ali alimentando algo que não é bom, algo que não é saudável. Então eu preciso pensar, nós precisamos pensar agora, o que sim me leva ao pecado no extremo, a confissão, lá eu preciso confessar os meus pecados mortais, mas as situações que também me colocam em risco diante daquilo que Deus me pede. Existiu um jovem, não sei se vocês conhecem essa passagem, mas um jovem pergunta ao Senhor o que ele precisa fazer de bom para herdar a vida eterna. Eu gostaria de pegar essa passagem com vocês. Mateus 19, perdão, do 16 ao 19. Mateus 19, do 16 ao 19. Amém ou misericórdia? Amém é para quem achou, acharam? Mateus 19, capítulo 19, versículo 16. A página é 1307. Para quem está na Ave Maria, 1307. Quem não tem Ave Maria, levanta a mão e que não achou, né? Lógico. 1307? Isso. E quem não tem Bíblia vai bisoiar aí a Bíblia do seu amigo do lado, tá? Do seu irmão. Vai dividir. Mateus 19. Versículo 16. Pronto? Pronto? Todo mundo achou? Alguém não? Então prestem atenção aqui, ó. Diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os meus mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este jovem, claro que a passagem continua e a gente consegue depois vislumbrar tantas e outras realidades. Só que ele pergunta ao Senhor, ao Mestre, que é Jesus, o que ele deve fazer de bom para herdar a vida eterna. E é claro que Jesus ali dá um grande e um forte exemplo, porque ele diz que só Deus é bom. Só que diante daquilo que são as atitudes que precisamos ter para conseguir a vida eterna, eu preciso viver o quê? Os mandamentos. É fácil viver os mandamentos? Não, né? Mas os mandamentos são caminhos de vida para nós. Então, se eu quero herdar, como esse jovem, a vida eterna, eu preciso viver os mandamentos que são leis de Deus para a minha própria salvação.
Só que esse jovem, ele escutou o Senhor, assim como vocês estão me escutando, que eu estou aqui falando em nome de Jesus para vocês. Só que esse jovem precisou escolher diante daquilo que ele aprendeu. E não é diferente na vida de vocês. Vocês estão aprendendo. Quando que eles vão receber o sacramento? Setembro. Final de setembro. Depois que acabar lá, vocês receberem o sacramento, vocês vão voltar para cá para ter catequese, crisma? Se eles quiserem, a gente pode abrir uma exceção, mas via de regra não, né? Então, por quê? Por que não volta? Me diz, vocês sabem? É para vocês irem embora para casa de vocês, nunca mais aparecerem na igreja? Não. É? Não, né? Porque a partir do momento que eu recebo esse sacramento, eu sou chamado de forma livre a corresponder àquilo que eu compreendi. E eu acredito que vocês estão compreendendo bastante coisas, né? Sim ou não? Pelo amor de Deus, não mata os catequistas de vocês do coração. Então, diante de tudo aquilo que vocês estão recebendo, assim como esse jovem entendeu que para herdar a vida eterna ele precisava assumir e viver os mandamentos, ele precisou fazer uma escolha. Porque o Jesus, ele não vai chegar em vocês e falar assim, ó, vocês, eu tô mandando, vocês precisam viver, mão gelada, vocês precisam viver e pronto. Não, o Senhor nos dá no amor a liberdade para escolher. Então, diante da consciência de vocês que estão sendo formada aqui a cada encontro, eu preciso livremente escolher. Então, se eu quero, vocês que responderam não fui eu, então eu não me comprometo. Vocês falaram que querem a vida eterna, vocês querem o céu. Então, para chegar no céu, eu preciso dizer sim, Jesus, eu quero viver os seus mandamentos, eu quero me esforçar, porque vocês já falaram que não é fácil. E eu realmente reconheço, também não é fácil para nós, né, irmã Thalita? Vocês podem pensar assim, é muito fácil colocar as irmãs ali para falar, porque é muito fácil para elas. Por que é fácil para elas? Elas são da mesma carne e osso que vocês, e até pior, né? Então, a mesma luta que vocês travam, nós também travamos. Então, se colocarmos diante dos olhos, eu quero a vida eterna, eu vou conseguir me esforçar com a graça de Deus para buscar, para poder um dia estar com o Senhor. Amém? Quinto mandamento da lei de Deus, qual que é? Não matar. Antes de falarmos um pouquinho do quinto mandamento, eu gostaria só de perguntar para vocês se vocês sabem a diferença de pecado venial e pecado mortal. Sabem? Sim, qual que é a diferença? O mortal tem três pilares: ciência, liberdade e materialidade. Muito bem. E o venial? O venial não tem um desses três. Não tem um desses três. Vamos lá, vamos trabalhar com os exemplos, porque às vezes quando a gente traz esses três pilares, a gente fica um pouco talvez perdido, mesmo sendo tão claro, né? Eu trabalharia com três palavras diferentes, né? Com a advertência, com o consentimento e com a matéria. Quando a gente fala de advertência, vamos pensar assim, pensa aí na sua cabeça, assim, na sua mente. Vamos pensar que, vamos dizer aqui, qual que é o seu nome? André. O Ivan é o pai, né? Vamos dizer assim que o André, ele está sentado aqui nessa cadeira. Eu sou rainha para trocar nome, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu que tô falando André, daqui a pouco eu troco de novo. Ele está sentado aqui nessa cadeira. Eu sei que se o André levantar, vou dar um exemplo bobo para vocês, viu? Fica de pé, André. Vamos pensar nas brincadeiras que a gente faz, né? Assim, uma brincadeira boba, né? Mas eu vou lá, o André não viu. Mas eu, o que eu fiz? O que vai acontecer com o André? Vai, André, senta. Coitado. Obrigada, viu, André? Por que eu dou esse exemplo para vocês? Porque dentro aqui da nossa mente, dentro daquilo que nós chamamos de faculdade, nós todos temos essa potência, se assim eu posso dizer, todos nós temos a inteligência. E essa inteligência me diferencia daqueles seres criados como os animais. Então, o animal, ele vai, vamos dizer assim, que um animal tem a capacidade de tirar a cadeira do André. Pode ficar, André. Ele não vai ter essa luz que vai acender na nossa cabeça, dizendo o quê? É certo fazer isso com o André? Então, lá dentro da nossa cabeça, da nossa consciência, vai ter essa luz que vai acender. E se ela não acende, ela vai ser um dos pilares que falta para ser um pecado mortal. Então, automaticamente, nós teremos um pecado venial. É claro, eu dei um exemplo muito superficial para vocês entenderem. Mas quando a gente fala, por exemplo, desse mandamento que nós vamos entrar, a gente fala, por exemplo, eu sei, todo mundo sabe que matar uma pessoa é pecado. Por que talvez até as pessoas que talvez não entendam como pecado, mas elas sabem que
É errado você pegar e tirar uma vida de uma pessoa. Ela não vai virar como nós cristãos católicos e falar, não, é pecado mortal. Mas ela sabe que é errado. Porque existem dentro aí da consciência delas, essa luz da consciência que acende já mostra aquilo que é a verdade. Então, dentro daquilo que é a advertência, então vamos dizer que é como se fosse essa luz que mostrasse para mim que realmente existe algo de errado que eu estou fazendo. E a nossa consciência, ela é rainha para poder mostrar pra gente que existe algo de errado. Sabe quando você vai lá escolher alguma coisa que você sabe que não é certo? Então a sua consciência parece que ela já aponta, fala, talvez esse caminho não seja. E aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente joga um pano em cima da luz e faz do mesmo jeito. Segundo pilar, vamos dizer assim, é o consentimento. Então eu sei, eu tenho consciência que isso é errado e eu vou lá e faço. Terceiro pilar, a matéria, que é aquilo que nós estamos falando aqui, que são os 10 mandamentos. Então, se, por exemplo, eu estou com uma arma aqui, e eu sei que se eu direcionar para alguém, eu tenho consciência que isso não é certo, mas mesmo assim eu quero, e essa matéria, obviamente, ela é pecado grave. Então, eu vou lá e mato um de vocês. Pecado mortal. Entende? Então, eu tendo consciência, desculpa eu falar aqui para vocês, que todos que estão aqui, a partir do momento que vocês tomarem consciência dos 10 mandamentos, de todas essas realidades, nós estamos com a nossa consciência totalmente iluminada. Então, existem pessoas na nossa vida, na sua casa, na sua família, que talvez cometam muitos pecados, só que não têm total consciência de que aquilo realmente é pecado. Não estou dizendo que é menos ou é mais. Não, estou dizendo que vocês estão tendo a graça de conhecerem o que é certo e o que é errado diante de Deus. Então, se nós desejamos herdar a vida eterna, como esse jovem queria herdar também, nós precisamos nos esforçar. Então, a partir do momento que eu conheço, para poder viver de verdade, tá bom? Então, é importante vocês diferenciarem, porque muitas vezes a gente vai para a nossa confissão e aí a gente leva o quê? Um monte de sentimento, né? Estava assistindo um vídeo esses dias que aí os padres falam, né? Falam assim, eu vou lá, a pessoa traz vários sentimentos. Nossa, eu senti raiva, é claro, né? Eu não vou alimentar a raiva ao ponto de quase querer tirar a vida do outro. Sim, isso é um pecado forte, né? Mas os nossos sentimentos não são, de fato, o pecado em si. O que se torna o pecado? A partir do momento que eu tenho consciência de que aquilo pode me levar a um pecado maior e eu alimento aquele pecado. Vamos lá, pensar na fofoca. Uma bendita fofoca. Então eu vou lá, venho aqui, coça a minha língua para poder falar com a minha amiga sobre uma realidade. E eu sei que aquela realidade pode até ser verdade, diante de uma pessoa, diante de uma situação, de uma vivência. Só que a partir do momento que eu coloco aquilo dali e alimento, eu vou dando vazão para tantos outros pecados. Então, quando a minha consciência, talvez quando a gente pensa em pecado, em consciência de pecado, é muito mais interior do que o exterior. Muitas vezes a gente pensa da privação, das situações, das realidades, também são. Só que, primeiramente, isso precisa começar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Amém? Quinto mandamento da lei de Deus, passa aí uns dois, que eu acho que eu já falei de... Ah, maravilha. Pra frente, né? Vamos lá. O quinto mandamento da lei de Deus. Vamos falar juntos? Não? Muito bem. Nós falamos aqui de forma aberta sobre uma realidade que talvez assim a gente pense, então eu nunca vou confessar esse pecado porque eu nunca matei ninguém. Glória a Deus, né? Eu nunca matei ninguém, né? Eu espero. Mas existem outras formas de chegarmos próximos desse pecado. Então toda vez que a gente pensar num pecado, olha aqui pra mim. Toda vez que a gente pensar em um pecado, a gente precisa pensar assim e refletir. O que Deus, Ele quer falar, além daquilo que são as proibições? Porque quando a gente olha para os pecados, a gente vai ver para os mandamentos, o não pode, o não faça, o enfim, não cobice. A gente vai ver todos esses nãos. Mas por que Deus, por detrás daquele não, o que Deus está me pedindo? Quando eu falo que eu não posso matar alguém, o que por detrás deste convite está ali a mensagem de Deus para mim? A catequista não pode. Por que será que eu não posso tirar a vida de alguém? Não, isso é muito superficial, porque é pecado. Quem falou? Porque só Deus tem
Se eu matar alguém, eu tô tirando o direito da pessoa. Pode falar. Sim. Então, quem é o autor da vida? Quem te deu a vida? E quem vai nos chamar novamente para ele? Eu tenho o direito de falar assim, você vai viver até amanhã e pronto? Eu, irmã Tereza, não tenho esse direito de falar para mim mesma e eu não tenho o direito de falar isso para outra pessoa. Então aqui é um chamado de Deus para pensarmos na preciosidade que é o dom da vida. Então a nossa vida, ela é preciosa. Então quando a gente se depara com... Eu sei que a cabeça de vocês é jovem, então quando a gente começa a falar aqui dos mandamentos, a gente fala, isso não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Será que realmente essas proibições, este caminho que o Senhor nos chama, realmente nos leva a essa vida que nós esperamos um dia ter? Não. Então se eu quero tanto e almejo essa vida eterna, eu preciso já viver aqui essa vida eterna. E lá no céu, a gente vai ser chamado a viver esta vida em plenitude que automaticamente nós antecipamos aqui na Terra. E eu não posso viver de qualquer jeito, porque lá no céu eu não vou viver dessa forma. Então eu preciso me perguntar, diante deste mandamento, deste 5º mandamento, não é somente tirar a vida de uma pessoa, mas um convite para amar, defender, cuidar e promover a vida em todas as dimensões. Então não somente lá tirar a vida de uma pessoa com uma arma, com uma faca, enfim, mas pensar que eu preciso zelar por essa vida, que eu preciso cuidar desta vida. Quando a gente resume lá os mandamentos, qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Força? E o segundo maior, que ele resume as duas partes? Não. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Primeira missão, então, eu preciso? Porque se eu não me amo, eu não vou saber. Primeiro eu amo a Deus, depois eu aprendo que esse amor precisa também estar sobre a minha vida. Porque se eu falo do dom da vida para você, eu posso ter um irmão aqui que não ama a sua própria vida. Então, como falar desse amor para uma jovem que talvez não saiba também ter este olhar de dom precioso para ela? Vai ser difícil, não vai? É a mesma coisa de eu falar do que é crescer com um pai ou com uma mãe para um jovem ou uma jovem que não cresceu com um pai ou com uma mãe. Então eu preciso aprender, eu preciso pedir essa graça a Deus, tá bom? Estão com sono, né? Eu estou vendo. Vamos ficar de pé então? Deixa as suas coisas aí, a gente vai trocar de lugar. Vamos lá, rapidinho. Troque de lugar, sempre pra frente, tá? Nunca pra trás. Rapidinho, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô vendo que tem gente que não trocou. 7, 8, 9, 10. Pode sentar. Foi tão fácil. Foi fácil, né? Tô vendo que teve gente que foi pra tão longe só pra poder recalcular. Senta aqui, irmã. Troquei de lugar também, ó. Muito bem, o fundão não quer sair do fundão, né? Fundão. Só pra recalcular, qual que é o terceiro mandamento mesmo da lei de Deus? Guardar. Vocês estão muito murchinho, eu acho, hein? Qual que é o terceiro mandamento? E o quarto? Ah, tá. E o quinto? Muito bem. Até na tela. Mas não tem como errar, né? Então, quando eu falo sobre a vida e por que pensarmos na vida dessa forma, nós precisamos, assim, colocar isso de fato no nosso coração. A nossa vida, o dom da vida, ela começou, né? Ela encerrou, na verdade, a ação criadora de Deus. Então, por que pensar de forma preciosa da vida? Como algo criado por Deus e amado por Ele. Então, se Deus me deu a vida, eu não tenho o direito de tirar quando eu quero ou quando eu acho por bem.
é difícil pensar nisso porque nós temos N realidades dentro desse mandamento que o catecismo nos traz. Então, quando a gente fala de morte, a gente fala do homicídio voluntário, a gente fala da eutanásia, a gente fala do aborto. Tudo isso palavras que talvez para vocês sejam diferentes, porém realidades que talvez a gente já até teve contato, ou presenciou, ou viu alguma reportagem, não sei. Principalmente quando a gente fala do aborto. Hoje a gente vê que a sociedade quando eu falo é um mundo, ele tenta trazer e fixar uma verdade contra aquilo que são os valores da própria vida. Então, se eu preciso cuidar e zelar da vida do outro, por que diante de uma gestação eu posso virar e falar assim que essa criança tem ou não o direito de viver? Se Deus é o Criador da vida e Ele que nos deu a vida, por que falar que até tal semana ali não existe de fato uma vida? Entende como é contraditório quando pensamos que eu preciso guardar a vida, Guilherme? Do Guilherme, e eu olhar para uma pessoa que está grávida e olhar e falar, não está formado, não existe vida. Sendo que a partir do momento ali da fecundação, do encontro ali, já existe vida. Existe um relato de um médico que se converteu fazendo um aborto. Ali o feto ele já estava bem desenvolvido. E eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas eu, quando eu estava lá na minha fundamental, eu acho, no médio, a gente assistiu, eu não sei porquê, gente, que a gente assistiu esse vídeo, de realmente abortos acontecendo. E o médico fez uma experiência tão fantástica com essa questão da vida, que para poder tirar o bebê, ele precisou introduzir, né, um aparelho que ferisse o feto, né? Só que para isso acontecer, e para ser exato, passou, né, no ultrassom, e ele precisava ver para poder fazer de fato aquilo acontecer e ser verdadeiro. Só que, eu acho que tem um filme que se chama, não sei se é O Grito Silencioso, é isso, né? O Grito Silencioso, que aí no momento em que ele coloca e tenta acertar, o que o feto faz? O que aquela criança faz? Ela tenta fugir. Ela tenta se esquivar. E no momento em que de fato ele consegue ali atingir, a expressão, né, que se vê ali é de um grito, de uma dor, de algo que ele sente. Não como dizer que ali não existe vida, sendo que desde o momento em que existe ali realmente a fecundação, existe sim um dom criado por Deus, que precisa ser amado e precisa ser respeitado. Ah, irmã, mas existem diversas realidades onde são sofridas, e como assim a gente vai querer que aquela criança nasça naquelas condições, enfim? Gente, o amor de Deus, ele não cabe dentro dos nossos olhos. Então, aquilo que muitas vezes para nós são realidades condenáveis, né, até difíceis de enfrentar, diante daquela dor, como o irmão leu pra gente a passagem, cadê ele? Diante daquela tempestade, o Senhor ainda consegue andar sobre as águas e dar um sentido de vida. Então, e outros relatos que trazem pra gente essa esperança diante da vida que está sendo fecundada e que está sendo gerada. Quantos casais a gente escuta o testemunho aqui da nossa diocese mesmo, de crianças que não teriam a vida realmente após o nascimento, mas de casais que decidem que aquela criança precisa viver o tempo que Deus permitir e chega ao ponto de ter o neném logo após morrer, mas ali é um filho, ali não deixa de ser uma vida que o Senhor confiou para ela. E no final da nossa vida, meus queridos irmãos, e aqui eu falo porque eu sei que tem muitas famílias aqui, e vocês com certeza ou vão ser freiras, que nem a gente, né? Ou vão ser padres, ou vão constituir uma família. E no final, lá no nosso juízo, sabe o que vai ser cobrado de nós? O que Deus vai pedir? Sabe, as nossas contas? E lá nós teremos, no caso vocês, porque nós não, mas as fichas, vamos dizer assim, vamos ilustrar, dos filhos e dos dons que foram concedidos a nós para cuidarmos e para zelarmos. Então isso é muito sério quando a gente fala da vida, né? Então quando uma pessoa procurar vocês, isso eu falo que é muito sério mesmo. Em relação a desejar abortar, desejar tirar, e você não se vê na capacidade de conseguir dar um bom conselho, vocês têm ótimos catequistas aqui que podem talvez instruir e direcionar da melhor forma. Mas a opção que não existe para nós é tirarmos e darmos um fim, porque somente o Senhor pode dizer quando começa e quando termina a nossa vida. Amém?
Assim existe dentro desse pecado do não matarás, do fato que acontece muito hoje em dia, mas não é comentado, de jovens que desejam e que muitas vezes se expõem ao risco de tirar a própria vida. Então, meus queridos, existem, como eu falei para vocês, diversos sofrimentos que nós carregamos dentro de nós. Só que a partir do momento que eu não consigo olhar para a minha vida como um dom precioso, eu preciso pensar, pelo menos, que eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar, encontrar alguém que consiga me ensinar que a minha vida é preciosa. Então, se vocês aí, isso a gente fala do não matarás, eu não estou falando do chegar e tirar da sua vida de fato, de vez. Só que existem realidades que ferem esse mandamento quando eu não cuido da minha vida, do meu corpo como um templo de Deus. Porque se eu não cuido, se eu não me alimento, se eu me mutilo, são pequenas formas de aos poucos viver este mandamento. Eu sei que isso talvez é um pouco pesado falar, não sei, mas eu acho que é necessário porque vocês não são crianças para poder dar a volta aqui para falar dessas coisas. Então a gente pode falar diretamente, né? Então, por exemplo, cigarro fere esse mandamento. Sim, drogas, essas realidades que aos poucos, de fato, não de forma imediata, mas aos poucos vai tirando a nossa própria vida. Olha como que é sério, hein? Então eu preciso pensar quais são as realidades que, de certa forma, não mantêm e não contribuem para o dom que Deus me deu. Um exemplo. Para ferir esse mandamento, precisa ter consciência do que você está fazendo, porque, por exemplo, acontece casos de que alguém está dirigindo o carro e alguém, um exemplo, passa no sinal vermelho e atropela a pessoa e essa pessoa que foi atropelada, ela morre, só que o motorista não fez isso querendo, mas tipo, ele sabe que matar é errado, lógico, só que não foi querendo, isso foi... Tá, vamos lá, vamos pensar assim. Isso acho que entra um mundo, a gente conversou acho que sobre, não sei se foi com você. É ótima pergunta mesmo. Pergunta inteligente. Isso, porque, por exemplo, existem acidentes, e aí a gente pode colocar talvez como acidentes, só que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, talvez eu vou ser muito radical na minha forma de pensar. Quando eu falo, quem aqui dirige? Levanta a mão. Beleza? Temos poucos motoristas. Você tem quantos anos? Eu? 19? Quando... eu tenho 14, né? Quando eu faço... quando o exame para poder tirar a carta, eu recebo 1000 orientações, né? Não pode isso, pode aquilo, tem placa, tem velocidade. Eu vou colocar essa situação para depois entrar no seu exemplo, tá? Qual que é a minha missão? Existe uma missão aí, como motorista. Vamos lá dizer em São Paulo. Existe um farol que está vermelho. E eu sei que passar no farol vermelho, eu posso não somente colocar em risco a minha vida, como a vida do... Entende como que existe um mar de possibilidades? Se existe uma realidade dessa... Eu vou contar meu testemunho aqui, tá? Vou confessar meu pecado. Eu lá no Mato Grosso do Sul bati o carro ano passado porque eu me distraí em um farol e eu pensei, ainda condenei, ainda joguei o outro, né? Tava andando muito devagar na minha frente, não tinha me atentado que tinha um cruzamento que tinha um farol fechado. E era horário assim de muita movimentação e eu passei no farol vermelho. O que aconteceu? O carro que estava vindo de lateral me pegou com tudo, né? E aí, coitada, a senhora e eu ficamos desesperados. Nesse sentido, eu acho que entra um pouquinho o seu exemplo, né? Eu não estava atenta, isso também é um erro, mas não um pecado de fato, porque eu preciso a partir daquele momento me policiar mais, mas eu não fiz com consciência. Eu vou passar nesse sinal vermelho porque eu preciso chegar lá, eu preciso passar de qualquer forma sem pensar na vida que eu precisava também zelar. Então, nesse sentido, não é um pecado, mas um alerta para que eu possa, eu preciso me policiar, eu preciso estar atenta e melhorar a minha atenção. Só que isso muitas vezes acontece, qual que é o seu nome? Guilherme, Guilherme. Isso acontece, Guilherme, nós estando distraídos ou querendo muitas vezes fazer pela nossa pressa, pela nossa correria. Então é um chamado para podermos nos atentar, porque existe também uma responsabilidade a partir do momento que eu estou dirigindo um veículo à frente de algo, né? Então existe aí um peso muito grande para nós. Então, por favor, motoristas, respeitem as leis de trânsito, tá bom? É claro que eu não vou passar num farol vermelho correndo para chegar a tempo do serviço pensando que eu vou matar alguém, entendam isso, tá? Só que eu posso muito bem ter cautela e ser prudente diante dessas realidades, porque acidentalmente eu posso fazer uma pessoa ficar ferida. Isso serve também para outro lugar, tipo,
carro, o farol tá verde. E o carro tá passando em alta velocidade, porque o farol tá verde, uma pessoa ultrapassa a faixa de pedestre correndo. Serve do mesmo jeito que o motorista. No caso aí serve pro pedestre, né? Porque, por exemplo, a gente tem a nossa faixa para poder passar. E a gente vai passar por onde? No meio dos carros. Daí o carro que tá vindo, ele não vai ter aquela atenção, muitas vezes, porque ele vai estar em alta velocidade, ele não vai estar atento, porque não tem nada que fale para ele parar ou estar em atenção com o pedestre que vai passar. É óbvio, qual que é a missão do motorista diante de uma situação dessa? Se possível, ele precisa ali guardar a vida do outro, mas sem talvez piorar toda a situação. Então vai depender muito da ocasião. Então nós também, que somos pedestres, precisamos também ter essa consciência do cuidado que precisamos ter com a nossa própria vida. Quem usa droga? Vamos dizer assim, irmã, eu só uso droga, qualquer um mal que tem. Isso a longo prazo vai me deixar vai me deixar ser uma pessoa saudável? Não, né? Quem fuma? Isso a longo prazo vai me deixar ser uma pessoa... Então, são pequenas formas, é claro. Nossa, irmã, que radical a senhora está sendo. Para poder entrar no reino dos céus, nós precisamos... Alimentação, bebida, tudo aquilo, gente. Vamos pensar assim. Quando a gente fala em pecado, eu sempre vou pedir para vocês olharem, então, a partir dessa ótica. O pecado, ele é o quê? O desequilíbrio. O ser humano precisa encontrar o equilíbrio na vida. Comer é pecado? O que é pecado? Ou não comer, porque se eu não como, se eu não me alimento, eu não estou zelando pelo dom da vida, que Deus me deu, que é o dom da vida. Então eu preciso encontrar o equilíbrio, e às vezes o meu equilíbrio não vai ser o equilíbrio da irmã Thalita, assim como o equilíbrio do Guilherme não vai ser o equilíbrio do outro Guilherme. Então eu preciso conseguir entender, peraí, o que está desequilibrado na minha vida, o que está de mais, o que está de menos. Então quando eu penso no dom da vida, eu vou fazer vocês pensarem agora, o que está me fazendo talvez aí não ter zelo pela minha vida, ou pela vida do outro? O que eu faço que muitas vezes está sendo muito imprudente? São formas também da gente não chegar, porque, gente, todo pecado, ele vai assim, ó, sabe? Um caminhãozinho, você vai pegando areia e vai colocando aqui, ó, areia, daqui a pouco o caminhão tá o quê? Derrubando areia pela estrada, o pecado que era desse tamanho já está desse tamanho. Então, por isso que a gente precisa sempre ficar aí em alerta com a nossa consciência. Difícil? Difícil, né? E aqui eu gostaria de... Pode falar. Aham. Tem como matar uma pessoa, não só pelo ato, mas, por exemplo, com palavras? Tem outras formas? Sim, tem outras formas de você matar uma pessoa. Quando você difama uma pessoa, quando você usa daquela fala, até mesmo para você agredir uma pessoa, estando ela presente ou não. Então são diversas formas de morte, não somente conosco mesmo, né, com a sua vida, mas com a vida do outro. Então são diversas formas de a gente ir sufocando, né, a vida do outro. Então, desde as pequenas atitudes até as maiores, tá bom? E aqui eu acho que é importante... Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre a questão de fumar, né? Porque eu escuto muito que fumar é uma coisa... As pessoas levam isso muito como pecado, mas fumar em si é um pecado em todos os casos? Quando a gente fala sobre o fumar, só vou falar para todo mundo, tá? Que talvez seja uma dúvida. O fumar, assim como eu falei para você, aquilo que é um desequilíbrio, que é um excesso, ele causa um mal para nós, né? Quando a gente fala da bebida. Irmã, é pecado você beber uma cerveja? Não, não é pecado você beber uma cerveja. Uma cerveja não é pecado. O que é pecado? Se eu bebo demais, eu acabo afetando a minha própria saúde. Eu vou dar um exemplo da minha avó, gente. Minha avó tem 86 anos. Minha avó, ela parece uma chaminé, que ela fuma muito. Esses dias ela precisou ficar no hospital, e sabe o que ela fez? Ela pediu licença pro médico, foi lá pra fora fumar. Tipo assim, tava quase morrendo e pediu licença pra ir fumar, pra terminar de matar. Eu falei, você tá pedindo pra morrer logo, né? Então, quando a gente fala de pecado, qual que é o seu nome? Rafael? Rafael. O excesso vai me fazer mal. E aí, o fumar, por que aí a gente entra não tem como não deixar no extremo? Porque quem fuma, não fuma um cigarro, eu acho, né? Eu acho que o controle de quem fuma é muito mais difícil, tanto que a pessoa, para sair do vício do fumo, ela precisa muitas vezes entrar em outro vício, por exemplo, mascar um chiclete.
Então as pessoas tentam trocar porque aquilo dali condiciona a minha mente, então eu me torno dependente, né? E a partir do momento que eu coloco a minha vida para ser dependente, isso aqui eu falo do cigarro, eu falo da bebida, eu falo das pessoas. Quando nós estamos dependentes do outro no sentido ruim, onde a minha vida depende, os meus sentimentos, se o outro me fere, se o outro fala um a minha vida está prostrada, acabou o mundo. Então, peraí, tem algo de errado. Então, a minha vida não pode depender dessas coisas que passam, né? Mas estar naquilo que realmente é eterno, naquilo que realmente vai valer realmente a minha vida. Então, quando eu falo do fumo, eu poderia até mesmo falar, talvez uma vez ou outra, mas quem fuma não vai fumar uma vez ou outra, ela vai fumar e aquilo a longo prazo vai trazer um prejuízo para a sua própria saúde, entende? Então é um pensamento assim difícil para quem tem um vício já, mas é um chamado que ainda é possível, ainda há tempo da gente tentar arrumar estratégias para poder deixar. Por exemplo, eu sei que antigamente, hoje em dia não mais, mas antigamente muitas pessoas tinham o costume, por exemplo, de fumar cachimbo. Você não falava assim, o cachimbo, igual você falou assim, o cigarro. Fumava um por dia, olha lá. Eu já vi hábitos de pessoa que fumava um por semana e olha lá. E era mais espaçado, né? Aí então não necessariamente seria um pecado. Vamos pensar com esse olhar sempre, para não falar assim que você vai chegar na sua casa e falar assim, todo mundo que fuma é todo pecador, tá pecando mortalmente. Vamos pensar sempre com esse olhar. O que o 5º mandamento me chama? A cuidar do dom da vida, a preservar este dom da vida. Então, este dom em todos os aspectos. Então, a partir do momento que aquilo fere este dom, realmente eu preciso me policiar, que eu posso cair ao longo prazo aí em um pecado, não digo mortal, mas estar aí prostrado diante dessa situação, dessa realidade que o Senhor me chama a vigiar, né? A estar em constante vigilância, tá bom? Irmã, uma coisa que a senhora colocou, que eu acho que é importante falar para vocês aqui. Tudo que a gente está falando aqui de regras, de pecado, dos 10 mandamentos, é para vocês olharem para a vida de vocês sempre, tá? Não olhem os outros, né? Porque estaria errado de qualquer forma. Então, policie-se a você mesmo. Ah, mas é que meu pai faz isso, meu amigo faz aquilo, meu tio, meu avô, tal. Deixa eles do jeito que está, mas saibam vocês, tenham consciência vocês do que é certo fazer e do que é errado, tá bom? Não apliquem essa regra para os outros, apliquem para vocês, tudo bem? Até porque quem está conhecendo tudo e entendendo são vocês, então cada um vai ter um tempo aí para poder compreender e fazer esse encontro também, tá bom? Talvez o seu testemunho, a sua atitude sendo transformada vai evangelizar muito mais do que você chegar lá na sua família e falar, a partir de agora ninguém vai fazer isso, porque é pecado. Não, isso não evangeliza. O seu testemunho evangeliza muito mais, combinado? Eu quero ler um pedacinho só, porque quando eu falei do suicídio, de tudo isso, parece que... Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que se suicidaram, tiraram a sua própria vida, já conheceram? Sim? Então eu gostaria de ler, porque aí entra o nosso questionamento, né? Quem tira a própria vida? Tá, ela tá pecando contra o 5º mandamento. E aí? Ela vai pro céu ou não vai? Já se perguntaram? Essa era a minha pergunta, por causa que se a pessoa ela seguir todos os mandamentos, vamos fazer que ela segue todos os mandamentos, mas ela comete suicídio, tira a própria vida. Ela tá pegando, ela vai pro céu ou não vai? Vamos ler essa parte para conseguir entender? Olha o que diz o catecismo. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. O que isso quer dizer? Existe a nossa preocupação, e isso não somente em quem tirou a própria vida, mas em quem não se encontrou aí de forma profunda com o Senhor e acaba falecendo na nossa família. A nossa preocupação é o quê? Poxa, não vai para o céu, porque não viveu os mandamentos. Vamos pensar, lembra quando eu falei que o amor de Deus ele é tão grande que não cabe dentro assim do nosso olhar? Então aquela pessoa que talvez tirou a própria vida, nos últimos ali momentos, não sei como, quando, não sei explicar para vocês, mas o Senhor pode dar a graça para aquela pessoa se arrepender. Então a misericórdia de Deus não cabe, nós não podemos dizer
mesmo sabendo que esse mandamento aí é um pecado mortal, se eu tiro a minha própria vida, eu não posso chegar e falar, então essa pessoa vai para o inferno, ou essa pessoa vai para o céu. Não é a gente que decide. Não é a gente que decide, entende? Existe a misericórdia de Deus e ela é imensa, então ela pode sim ter um encontro, essa pessoa, com o Senhor em algum momento, assim como diz o catecismo. Não sei dizer como, quando, onde, mas ele pode se encontrar. Eu fiz uma experiência e uma frase que para mim ficou para minha vida existem pessoas que Deus só precisa de um instante. Talvez com a gente vai ser a vida inteira. Talvez você vai viver até os 70 anos e você vai estar lá lutando pela sua salvação. E existem pessoas que viveram 14 anos da sua vida e Deus chamou, e talvez foi naquele instante que Deus precisou para salvar e chamar ela para estar no céu. Tem como explicar isso? Não. Só entender aquilo que Deus me pede e o que Deus me chama a viver. Tá bom? Uma coisa interessante também, só falando sobre essa questão do suicídio, não só o fato da pessoa se arrepender, mas também a pessoa chegar ao ponto de tirar a vida, gente, de se suicidar, porque é algo muito extremo. Ela chegou assim no limite, no extremo mesmo, não tem sentido. Que dor que a pessoa está vivendo, né? Para ela tirar a vida dela, ela chegou numa dor extrema. Então, até por isso que a igreja olha com esse olhar de misericórdia e não determina, porque antigamente era assim. Antigamente era ensinado que quem tira a vida vai para o inferno direto, é isso aí. Só que a igreja, ela é mãe. Isso que a gente precisa aprender, a igreja é mãe. Então, a igreja com esse olhar de mãe conseguiu enxergar que a gente não pode determinar se vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque... olha só, né, o fato, uma pessoa não tirou vida porque ela, assim, não posso viver mais. Não, é porque ela chegou no extremo. Então, e a gente entende também que Deus é muito misericordioso, como a irmã dizia, né? Então, eu não consigo imaginar que Deus, na sua infinita misericórdia, iria, porque Deus primeiro não quer que ninguém esconda ele, quer que todos se salvem. Eu não consigo imaginar que Deus, na infinita misericórdia, iria condenar alguém por ter chegado a um extremo de uma dor ao ponto de tirar a vida. Né? Imagino que talvez ali o purgatório para purificar, mas, porque não deixa de ser um pecado, mas a misericórdia de Deus eu acho que vai muito além disso. Então, a misericórdia, ela supera a lei. A gente tem que sempre lembrar disso. Ixi, é outro encontro de Cristo. Outro encontro, tá? Que senão a gente não vai conseguir chegar na meta. É uma aula, viu, Gui? Bonitinho Aí, pra explicar, porque o purgatório, o céu, o inferno, tudo bonitinho. Mas o purgatório é um lugar também, é um estado que a alma vai purificando os pecados que ela cometeu. Ela vai para os céus, que ela fica um tempo purificando todas as penas que tem na alma dela. Tudo que está pesando na alma dela, purificar para poder encontrar com Deus. Deus é santo e puro, a gente tem que estar santo e puro para encontrar com Ele. Mas segura aí que nós vamos ver essa aula. Segura aí. Uma outra coisa que também é importante, quando a gente fala dessa questão da vida, eu gostaria de também colocar isso, porque muitas vezes a gente pode passar aí com os nossos familiares, e acho que é uma situação bem difícil, só que ainda assim, Deus ele precisa continuar sendo o Senhor da vida. Quando a gente vê uma pessoa que está em estado terminal, sabe? A pessoa já está com os aparelhos ali, já não tem para a medicina, para os médicos, uma esperança de vida. O que os médicos normalmente aconselham? E qual que precisa ser a nossa escolha? Por quê? Existe a graça, existe o milagre. E sou eu que mando na vida? Outra ocasião que eu vivenciei isso foi lá também no Mato Grosso do Sul, com uma senhora que sofreu um acidente, ela era da nossa paróquia, e ela bateu a cabeça, teve traumatismo, enfim, ela estava realmente nas últimas. E ela não estava com o aparelho, só que assim, ela pegou uma bactéria e não conseguiam mais combater. E quando eu fui visitar pela primeira vez, já tinha acho que 15 dias que ela estava internada. Cheguei lá, falei assim, nossa, ela deve estar com todos os aparelhos para poder manter ela respirando, vivendo. E aí quando eu entrei naquela sala, eu me deparei com uma mulher realmente doente, mas uma mulher que respirava sozinha, que o coração batia livre, sem nenhum aparelho, que estava com uma bactéria, só que estava vivendo a desistência dos médicos pela vida dela. Os médicos já estavam há 3 dias sem dar nada para ela,
somente aquele, como que é o nome daquele remédio forte para tirar dor? Morfina, para ela não sentir tanta dor. Só que já não dava mais soro, já não dava mais remédio. E eu lembro que eu levei o violão, e aí foi a irmã Sebastiana, uma outra irmã, e aí a gente rezava com ela, e uma enfermeira entrou, precisava fazer um procedimento nela, e eu me afastei. E ali a gente pedindo, né, a graça de Deus, a presença de Deus, e eu parei de tocar. Aquela mulher se agitou de uma forma que eu fiquei assim estática. E aí eu me questionava o tempo inteiro: Senhor, Tu és o dono da vida. Aquela mulher faleceu porque os médicos desistiram realmente da vida. Só que talvez o Senhor tinha uma proposta maior, mas não tiveram a capacidade de insistir na vida. Talvez porque depois o sofrimento seria grande. Talvez porque depois aquela mulher não iria andar. Talvez. E é muito difícil colocar essas condições e nos deparar com essa escolha, né? Deixar ou não deixar viver. Porque quando a gente fala em purgatório, agora eu gostaria de dar só um exemplo. Porque se eu vou para o purgatório, eu preciso purificar as penas daquilo que eu cometi e que de alguma forma eu preciso estar pronta e preparada para estar com o Senhor. Só que os sofrimentos que a gente vive aqui na Terra pode ser uma oportunidade de purificação. Então, se você vive um sofrimento grande, eu posso pedir assim, claro, eu não vou falar para vocês que vocês vão ficar pedindo sofrimento, poder sofrer, não é isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas se aparece uma dor, um sofrimento, uma perda ou uma luta com a saúde na sua família, e aquilo te causa um profundo sofrimento, você pode usar disso para que Deus possa também purificar a sua alma. É bom sofrer? Não é bom sofrer. Só que para chegarmos ao céu, eu preciso de certa forma expor a minha vida, que não foi sempre uma vida fiel, a se purificar de escolhas, de pecados, de tantas outras condições. Então, quanto mais, se assim eu posso dizer, eu tenho isso para minha vida, tá, gente? Não me achem louca. Mas quanto mais eu sofrer aqui nessa terra, talvez mais antecipado vai ser o céu para mim, menos tempo no purgatório. Eu tenho essa ideia louca aqui, é uma ideia louca, mas quem quer ir para o céu precisa pensar assim. Então, quanto mais eu sofrer aqui, eu que sou muito pecadora, preciso purificar os meus pecados. Então, talvez o meu tempo de purgatório vai ser menor. Então, esse também deve ser o nosso olhar, e assim a gente vai conseguir compreender o sofrimento de uma forma até diferente. Então, talvez viver essa situação, enfrentar essa situação também com esse olhar. Quando eu não consigo entender o porquê, o como, o quando, então eu quero decidir, eu quero tomar o lugar de Deus. Não, pera. Então, vamos deixar Deus ser Deus, vamos entender o que Deus me pede diante dessa situação. Não é fácil, tá bom? Mas com a graça de Deus a gente consegue chegar lá. 11 horas e a gente está no 5º mandamento ainda. Vamos para o sexto. Fique tranquila, se faz no teu tempo, se não der para dar tudo, aí a gente prepara alguns vídeos. A gente pode preparar alguns vídeos e mandar para eles. Tá. Porque como eles tiveram umas férias de 1 mês, eles estão tranquilos, tá? Eles estão tinindo querendo aula. Olha só, estão com sede. Não, eu achei legal aqui a participação de vocês. Eu acho que é isso mesmo. As dúvidas que vocês estão tendo, podem perguntar. Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu vou passar maior vergonha de perguntar. Não, às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro que está ali encostado sem perguntar nada, tá bom? Até aqui tudo bem? Ok, podemos para o sexto? Sexto mandamento, qual que é? Não vou passar agora não. Não pegar esse. É esse? É? Qual que é o sexto? Será que vocês estão certos? Eu ouvi o quê? Não? Quem concorda? Levanta a mão. Ixi, acho que tá fraca aí, hein? Levanta a mão firme, firme. Com a certeza de que acertou. Estão certos, catequistas? Sim. Muito bem. Sexto mandamento é não pecar contra... Ixi, acho que tá fraco demais. Não pecar contra... Gosto de ouvir vocês, gente. Não pecar contra a castidade. O que esse mandamento quer me chamar a viver? O que é a castidade? Castidade. O que é a castidade? Para eu conseguir entender o que eu preciso viver, eu preciso saber o que é a castidade. O que é a castidade? Já pensaram nisso?
O que vocês acham que é a castidade? Não. Pode ir falando. Casamento? Então, se eu não sou casada, eu não preciso viver a castidade? Tá certo, tá? Vamos embora. Essa que é a ideia. Peraí, acho que eu peguei o microfone. Você não é casado. Hã? Não. Alguém mais? Se guardar, se preservar. Tá, se guardar, se preservar. Vamos adentrar isso. O que mais? Não? Vixe, ainda bem que a gente passou por esse mandamento, viu? Mas a gente chega lá, não sei o que é a castidade, gente. E eu preciso ainda viver esse mandamento. Quando a gente fala... acho que vocês estão com vergonha de falar pra mim. Acho que elas estão com vergonha, irmã, de adentrar aquilo que vocês acham que é. A gente não precisa ter vergonha, tá? A irmã não morde. Na hora de pecar, ninguém tem vergonha. Agora na hora de falar. Surra de terça, legal. Surra de terça. Vamos lá, então, ó, presta atenção. Esse mandamento nos convida a proteger a dignidade do amor humano, da sexualidade e também, de certa forma, daqueles que são casados, do matrimônio. Mas quando eu falo de castidade, eu preciso pensar sobre uma coisa, que aí eu quero, como eu falo, tirar o conto de fada sobre essa palavra e trazer a realidade para vocês. Eu preciso pensar sobre a minha sexualidade. E o que é a sexualidade? O que vem na cabeça de vocês quando a irmã Teresa fala sexualidade? Sem vergonha, gente. Vocês estão com vergonha de falar comigo? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo sexualidade? Vai, gente, vocês estão pra frente. Vocês não pensam nada? Nunca ouviram falar essa palavra? Todo mundo consegue. Opa! Homem e mulher. Oh, glória a Deus. Qual que é o seu nome? Ana. A Ana falou que quer dizer sobre homem e mulher. Ela está certa? Sim. O que mais? Quem é o homem e quem é a mulher? O homem é mulher. Hã? Tá, o homem e a mulher. Hã? Não, gente, pelo amor de Deus. Quem é homem? Vocês são o que, gente, pelo amor de Deus? Quem é homem aqui? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Já sabe. Tá dentro de você. Quem é mulher? Quem é mulher, por favor? Muito bem. Tá dentro da gente mesmo isso daqui também, ó. Muito bem. A sexualidade, ela está dentro de nós. Então, dentro da irmã Teresa como mulher e dentro do Guilherme como homem, dentro do Ivan e dentro do outro Guilherme, enfim, dentro de cada um de vocês. Então, quando a gente fala de sexualidade, olha como que a gente descaracteriza aquilo que a gente tem como imagem desse mandamento, que às vezes quando a gente fala castidade, então eu não posso fazer sexo antes do casamento. Não pode mesmo não, mas não estou falando disso ainda. Eu estou falando daquilo que eu preciso preservar. Então, primeira coisa, eu preciso olhar para a minha sexualidade. Então, ela faz parte da nossa identidade. Muito bem, você tem uma identidade, sabe aquele seu documento que fala quem você é, seu nome, seus dados? Então, existe algo dentro de nós que também nos identifica como filhos de Deus, mas também como criação, como dom de Deus. Então, eu fui criada mulher, diante daquilo que foi o olhar de Deus para minha vida. Quando os meus pais lá se uniram numa relação sexual, eles pensaram, Deus quis que eu fosse mulher. E dentro disso ele plasmou ali, moldou dentro do meu ser uma identidade. Que eu tenho, que a Ana tem, que a irmã Thalita tem, enfim, que as mulheres têm de forma individual e particular, só que nos diferencia ao mesmo tempo aí nós homens e mulheres. Então, quando eu falo de sexualidade, eu falo dessa identidade, eu falo da nossa capacidade de amar,
Por que eu falo dessa capacidade de amar? E aqui a gente volta lá em tudo aquilo que a gente falou sobre o suicídio, sobre esse desgosto pela vida. Então existe dentro de nós uma capacidade. Então se eu falo pra você, qual que é o seu nome? Felipe, eu falo que você precisa, qual que é o seu nome? Fernanda, vocês não são namorados não, né? Não, irmão. Irmãos, pronto, olha, melhor ainda. Então eu falo pro Felipe? Tá vendo? Felipe, Fernanda, ó, com F, a dupla. Ó, Mandalita rindo. Eu falo pro Felipe que ele precisa amar a Fernanda. Ele é capaz? Sim. É, gente? Positivo, com certeza. Ah, é capaz de amar? Muito bem. Eu sou capaz de amar a Fernanda? Todo mundo é capaz de amar a Fernanda? Talvez seja um pouquinho mais difícil o Felipe amar ela, porque tem aqueles negócios de irmão, né? Mas é possível, tá, gente? A gente testemunha isso. Quem tem irmão é... Desculpa aí, gente, quem é filho único, tá? Mas é mais feliz, viu? Enfim, por que eu falo dessa capacidade de amar? Porque quando eu entrar naquilo que são os pecados que vão contra este mandamento, eu preciso entender que a nossa capacidade de amar precisa ser olhada e pensada de forma particular, porque eu preciso identificar o que está ferido. Nós estamos totalmente perfeitos, purificados, prontos? Não. Então, dentro daquilo que é a nossa sexualidade e o chamado de Deus para vivermos de forma plena, inteira a nossa sexualidade, se Deus me chama e me dá um mandamento, me dá um caminho, quer dizer que neste meio termo aí, neste meio caminho que eu preciso percorrer, existem realidades que são como que espinhos que me fazem o quê? Não viver de forma verdadeira aquilo que é a minha identidade como pessoa. Entendem até aqui? Muito bem. Nós precisamos assumir esse dom com amor verdadeiro, fidelidade e abertura à vida. Tudo aquilo que a gente vai falar aqui de forma rápida, porque eu tenho menos de 10 minutos. Tô brincando. Então, quando eu falo de sexualidade, eu falo da pessoa inteira. Eu não falo somente dos desejos. Quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes a gente pensa somente no sexo. Então, eu não estou falando aqui dos desejos, dos prazeres, eu não estou falando somente disso. Eu estou falando do todo, do corpo, da mente, dos pensamentos, daquilo que nos compõe de forma completa, tá bom? Isso é importante a gente ter diante dos olhos pra gente, quando a gente for confessar lá com o Padre Antônio, a gente não falar uma abobrinha, entendeu? A gente entender que existe dentro de nós uma identidade, capacidades, que se eu não conseguir me atentar e colocar isso diante de Deus, de alguma forma, eu vou cair nesse mandamento, ok? Então, a sexualidade, ela me ajuda a comunicar o amor, a gerar vida, a criar comunhão e expressar uma entrega verdadeira. Então, não é apenas o impulso e o desejo que nós também temos, que existe, que é real dentro de nós, tá bom, gente? Quando eu falo sobre o impulso sexual, sobre os desejos que nós temos, isso não é, se assim eu posso dizer, uma coisa que Deus abomina, condena, enfim, você vai para o inferno se você sente. Pelo contrário, se você sente glória a Deus, porque você está vivo, entendeu? Se você não sentisse nada, isso daí é estranho, tá bom, catequistas? Então, se você ouvir não, eu não sinto nada, esse mandamento aqui, ó, perfeito pra mim. Peraí. Anjos, caiu do céu, manda de novo que tem. Ninguém aqui é um pé de alface que não sente nada, tá? Exato. Então, o problema não está em sentir, mas como eu sinto isso. O problema não está em identificar isso dentro do meu coração, mas o que eu faço com tudo isso que está dentro do meu coração. Então, quando eu falo sobre castidade, eu falo sobre a minha capacidade de amar. Então, eu preciso amar, eu aprendi, né, que eu preciso aprender a me amar e aprender a amar o outro. Quando eu não sei me amar, eu vou expor a minha vida e o dom que Deus me deu a realidades que não me levam para o céu. Por exemplo, quando a gente fala na castidade, eu gostaria de dar um exemplo bem assim, real, tá, gente? Vou entrar aqui bem no real. Se eu sinto um prazer sexual e eu não estou dentro de uma vida matrimonial para poder suprir, porque a gente sabe que fora da vida matrimonial nós não podemos ter vida sexual ativa. Então, isso é muito importante ter claro diante dos olhos.
Então, se eu jovem não tenho, eu vou buscar uma forma, porque eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, eu preciso, de certa forma, colaborar com aquilo que eu sinto. A irmã Teresa não falou isso, né? A irmã Teresa falou que o quê? Que nós somos pessoas humanas e que nós iremos realmente passar por desejos. Mas eu vou ceder a minha vida a isso? Sim ou não? Enfraqueceu. Diminuiu. Por exemplo, eu tenho uma vontade desregrada e eu vou lá, dentro da minha realidade, dentro do meu quadrado, ferir a minha vida casta com a masturbação. A masturbação é pecado? Por quê? Tá ficando pesado, né? Mas por que é pecado? Porque eu uso do meu próprio corpo, daquilo que seria um objeto e uma forma que Deus me deu para gerar a vida, para gerar prazer satisfatório somente para mim. Isso é correto? Isso é pecado. Então eu tenho um corpo, eu tenho uma sexualidade, eu tenho uma identidade, eu tenho hormônios, eu tenho impulsos que são reais, mas que eu preciso canalizar, sabe? Direcionar ele para a água cair no lugar certo. Então eu posso sentir, e aqui eu entro na nossa vida religiosa, e ali eu entro na vida sacerdotal do Padre Antônio, porque quando eu falo que nós somos pessoas humanas como vocês, existem essas lutas que eu tenho e que vocês também têm. Então, bem-vindos à vida humana. Vamos dar uma salva de palmas para a vida humana? Eu tenho, eu sinto, eu penso, mas eu não posso me dobrar diante dessa situação. Olha aqui para mim. Eu não posso me dobrar diante dessa situação e ceder a esses prazeres fáceis. Então, se eu entendo que existe dentro de mim uma capacidade de amar e que talvez ela esteja um pouco assim, errada, com algumas concupiscências, já ouviram falar essa palavra? Nos desejos da carne, sabe? Tende a isso, eu preciso levantar a minha cabeça e pensar, não, peraí, eu não preciso me satisfazer dessa forma, entregar a minha vida diante dessa situação e receber um prazer que é momentâneo e perder aquilo que é eterno. Não vai dar tempo da gente terminar, tá bom? Foi uma alegria poder partilhar até aqui. A gente vai pensar, vamos conversar depois na melhor forma, porque eu acho que esse mandamento aqui talvez iria levantar muitas dúvidas, questionamentos nossos, então acho que é interessante talvez depois a gente pensar isso com mais calma, mas pensem aqui naquilo que foi falado até agora, tá bom? Qualquer dúvida daquilo que foi falado, o Ivan e a sua esposa Débora têm meu contato, a gente pode ir conversando. Se encontrarem comigo com a Thalita, com a irmã Thalita, vocês também podem perguntar, se não quiserem perguntar aqui. Não. Só uma coisa, a gente vai muito exposição da masturbação, queria perguntar. Essa questão é pecado porque é uma forma egoísta, não é amor. Mas também a masturbação, é importante vocês saberem que a masturbação ela abre portas para outras coisas. Então a masturbação ela abre portas para um vício na pornografia. A masturbação ela abre portas para um abuso. A gente não sabe, mas é verdade. Então começa com algo inofensivo, começa com algo bobo, é só eu e eu mesmo, e gera essas coisas. Pode segurar. Ah, tá. Oi, som. Não precisa segurar na boca não, pode segurar só perto. Então, abre portas para isso também. Abre portas para um abuso, abre portas para a pornografia, abre portas para outros pecados. E a pessoa, quando ela começa nesse vício da masturbação, porque ele se torna um vício, ela vai fazendo e aquilo se torna tão incontrolável que ela começa já a não saber o lugar, ela já começa a querer fazer em qualquer lugar, e aí ela começa a erotizar as coisas, começa a erotizar tudo, as pessoas, e aí quando tiver um relacionamento, se essa pessoa é solteira, por exemplo, quando ela tiver um relacionamento, ela não vai conseguir viver a castidade. Porque a masturbação gerou pra ela um prazer que ela quer que gere mais prazeres. E aí vai ser muito difícil, quase que impossível, ela saber respeitar o outro no relacionamento. Ela saber dar o limite do outro. Ela saber dizer não. Ela saber respeitar aquela pessoa. Não é só um objeto que... Não é um objeto que está ali pra me satisfazer.
né? E aí não ama. Essa é a verdade, gente. Não é amor. Desculpa. Mas se seu namorado, se sua namorada fala pra você que precisa ter uma relação sexual pra provar que ama, isso não é amor. Isso é você usar alguém. Ela está te vendo como objeto, ela está te vendo como tudo, menos com amor. Ela não está te amando. Se ela não sabe esperar para que você chegue no momento certo de assumir um compromisso sério, que é o matrimônio, sai dessa, que é fria. Sai dessa, eu te dou total certeza disso. Né? Porque quando alguém te ama de verdade, e aí, gente, aí você quer ver alguém provar que te ama de verdade, vocês não terem relacionamento sexual antes do matrimônio. Aí a pessoa, nossa, essa pessoa me ama mesmo. Porque eu não tô dando nada assim pra ela de prazer nesse sentido, porque também prazer não é só o sexo, né? Mas se ela soube esperar por mim, nossa, casa mesmo, porque agora se ela te ameaça a terminar um relacionamento por causa disso, porque você precisa provar que ama ela, dando o que você tem de mais precioso, você vai dar pra alguém que, desculpa, você não sabe nem se vai estar com você pro resto da sua vida. Então vocês têm que refletir. Isso não é um pensamento do passado, não é um pensamento cafona de pai e mãe, não é. A gente é jovem como vocês, a gente já teve a idade de vocês, né? E não, a gente tá falando isso também porque a gente é freira não, tá bom? Mas é algo muito sério e realmente teria que ter outros encontros, né, falar sobre. Acho que é importante também, só pra gente poder fechar, dentro desse mandamento, e acho que pra nossa vida, né? A gente tem o celular na nossa mão e a gente tem tantas possibilidades. Acho que aquilo que antes a gente via somente, corria o risco de ver somente por revistas, hoje nós temos aí a possibilidade de ter muitas pesquisas, né? Então acho que a questão da pornografia, eu gostaria de falar bem abertamente com vocês, entra também neste vício que às vezes a gente pensa assim, é só um vídeo, é só uma foto, é só um site, enfim, é só uma vez e aquilo dali vira um vício, onde a minha vida, ela torna-se dependente, né? E aí a gente pensa que não vai afetar, que vai ser um prazer que vai me dar ali, e aí quando eu tiver a minha família, eu não vou conseguir olhar aquilo que é dom, porque quando eu falo de relação sexual, eu falo também de dom, porque para o homem e para a mulher, para o marido e para a mulher, este momento foi também criado e pensado, não é uma abominação, não é um pecado, mas existe ali uma graça de Deus. Então se eu vivo me alimentando a minha alma pela pornografia, isso aqui eu gostaria de falar bem abertamente, principalmente para os meninos que são mais ainda tentados diante dessa realidade, e às vezes a gente pensa, é só uma vez, é só duas, é só três, é só quatro, e quando eu me deparar dentro do meu matrimônio, tendo que ter uma relação sexual real, tá gente, que eu tô falando aqui de realidade, porque a pornografia, ela me coloca no mundo irreal, eu vivencio ali, olho, contemplo coisas que não existem muitas vezes para uma vivência comum do ato sexual. Então, se eu não encontro ali, eu não vou me procurar o meu esposo, a minha esposa, para vivenciar de fato aquilo que é dom. Mas eu vou me alimentar daquilo que é irreal. Então, aquilo que parece ser inofensível, condena, maltrata, desfaz aquilo que é dom de Deus na nossa vida. Então, se existem essas realidades de pecados, agora eu preciso me levantar daqui decidido a, fugir. Muitas vezes tem pecados que a gente não vai realmente só falar assim, eu vou estar no ambiente aqui e eu vou conseguir dizer não. Às vezes você vai conseguir, só que vai ter vezes que você vai precisar, parecer que você é mole, mas na verdade você vai estar sendo forte em fugir dessas ocasiões, em realmente apagar tudo aquilo que existe no seu celular, tudo aquilo que são as janelas para essas realidades, realmente fugir, porque para o mundo parece que você está sendo fraco, mas para Deus você está sendo forte. Então, se eu escolho a vida eterna, se eu quero um dia estar com o Senhor, eu preciso fazer escolhas que aparentemente me faz perder aqui para poder ganhar a vida eterna. Amém? Eu não sei se vocês estão dispostos, mas a gente pode garantir que vale a pena doar a nossa vida em favor aí, em honra, honrando aquilo que Deus me pede como lei, como mandamento, pensando na salvação da nossa alma. Amém? Amém. Gente, uma salva de palmas, pelo amor de Deus. Que aula fantástica. Vocês acharam também? Gostaram? Gente, e ela trouxe uma coisa, bem rapidinho, ela trouxe uma coisa aqui que a gente falou
há um mês atrás, na última aula, quando a gente estava falando dos primeiros 4 mandamentos, vocês lembram? Que a gente não está colocando esses mandamentos como uma imposição de não pode isso, não pode aquilo, tal. Mas a gente tem que olhar para onde? Para o sim. A gente tem que olhar de uma forma positiva. A gente faz e a gente obedece essas leis por causa de quê? Por causa de Deus, porque nós amamos a Deus. Hoje, dia das mães, o que vocês fizeram com as vossas mães? O que aconteceu? A primeira coisa que vocês fizeram? Oi? Vocês foram lá, deram um beijo nela, deram um abraço, falaram Feliz Dia das Mães, não é verdade? Por que vocês fizeram isso? Porque era obrigado? Não, porque vocês as amam. Vocês amam suas mães, não é verdade? E aí vocês foram lá, fizeram um café da manhã gostoso. Fizeram ou não fizeram? Fizeram! Um café da manhã gostoso. Era obrigação fazer isso? Mas você não fez porque você a ama? Claro que sim! Quem gosta de esporte aqui? Levanta a mão. Qual o esporte que vocês gostam? Futebol, vôlei, basquete. Não tem? Vocês amam jogar futebol, vôlei, basquete? Claro que é muito legal, é da hora. Mas lá não tem regras para serem seguidas? E mesmo assim vocês amam. Então, existe como vocês também... São Paulo, vi Corinthians lá, meia boca, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O seguimento dessas regras, ele não pode ser um peso para a gente. A gente tem que fazer, mas por amor sempre. Tá bom?